Questionamento. Quando a gente pensa a respeito da nossa relação com Deus e com o sagrado, geralmente imaginamos que uma pessoa séria na sua fé é uma pessoa cheia de certezas, que não faz perguntas ou seja, o verdadeiro sábio espiritualmente é aquele que não pergunta, não questiona. Mas eu pergunto e eu questiono, será que é esse o caminho mesmo? Surpreendentemente, quando nós vemos as Escrituras, é interessante que o texto bíblico levanta uma série de perguntas que não são respondidas diretamente. É muito interessante, a Bíblia não é um livro somente de diretrizes e de certezas com esse perfil, digamos assim, cartesiano, mas ela levanta uma série de questões que quem está com a cabeça tão fechada nem é capaz de perceber. Quer ver uma coisa interessante? A primeira pessoa que perguntou para mim quem foi que criou as águas no começo de Gênesis foi uma criança. Porque ninguém percebe que quando Deus vai começar a criar, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a criança perguntou, e as águas? Por que elas já estavam aí? Quem foi que fez? É interessante ver como o texto bíblico tem diversas questões que não são trabalhadas e respondidas ao sabor da razão. Mas a gente pode pensar, claro, são questões racionais, são questões profundas, mas não é bem assim. Quando a gente lê coisas como o livro de Jó, quando você lê o livro de Salmos, você tem o salmista, o nosso querido Jó, fazendo tanta pergunta complicada, e não é somente questão, digamos assim, de perfil mais técnico e racional, mas são questões existenciais, espirituais profundas que aparecem no texto bíblico e têm uma função absolutamente importante e significativa. E eu não sei, eu estou na dúvida, eu estou me perguntando, me questionando se eu deveria falar, se eu não deveria falar, e quando a gente lê Eclesiastes, então, uau, haja questionamento. A nossa era moderna, pretensa, acha que ela começou a fazer um monte de perguntas, como se ela fosse muito inovadora, nunca leram Eclesiastes para saber o que é questionamento de verdade. Por que é tão importante questionar? Primeiro, porque a gente admite a nossa limitação e a nossa finitude e cai a nossa máscara de pretenso conhecimento. Segundo, a gente admite a complexa realidade diante da qual nós estamos e encontramos o nosso lugar no mundo, no universo, de maneira mais sóbria e humilde. Terceiro, nós entendemos que Deus nos deixou revelações muito definidas daquilo que é tão importante saber. Em outras áreas, Deus simplesmente deixa um espaço para que na caminhada da vida a gente venha a aprender, a depender dele na nossa jornada de fé e de contínuo aprendizado. E finalmente, a coisa que eu acho mais interessante, Jesus sempre ensinava de um jeito a levantar perguntas. Ele nunca ia direto ao assunto, ele ensinava parábolas, assuntos assim que levantavam questionamento. E aí ele abria espaço e as pessoas faziam as suas perguntas. Por que isso é tão importante? Porque quem é sincero e está interessado, pergunta. Quem não quer nada com nada e cumpriu a obrigação religiosa, vai embora. O questionamento é a marca da sinceridade de gente, de fato, que está procurando por Deus. Faça as suas perguntas, questione à vontade e Deus abençoe a sua vida. Bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Venha adorar o nosso Senhor, venha assim como estás, venha para adorar, vamos juntos celebrar.
Olá, nesse momento de gratidão, eu queria começar fazendo um convite para você. O convite, na verdade, é muito simples, mas que talvez a gente deixe passar aí durante o nosso dia a dia, pela correria, pelo tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia na semana, no final de semana, enfim, com compromissos e por aí vai. É muito simples, na verdade, é contar as bênçãos, das pequenininhas às maiores. Tem um louvor, um hino muito antigo, meu pai que gosta de cantar, e eu não vou saber a letra exata, mas ela fala uma coisa assim, esse hino fala uma coisa assim, conta as bênçãos, há de ficar surpreso quantas são, uma coisa assim. E eu acho interessante se a gente começar a falar, a contar as nossas bênçãos, a contar para nós mesmos. Começa com você mesmo, conta para você quantas bênçãos Deus tem feito na sua vida. Agradece a Deus, né, as bênçãos que Ele tem feito na sua vida, e conta isso para as pessoas à sua volta, para os filhos, para o marido, para a esposa, para os colegas de trabalho. Conta as suas bênçãos. Acho maravilhoso isso, porque Deus nos abençoa a todos os momentos. Ele realmente trabalha através da gente, e a gente pode contar das pequenas coisas às maiores, desde o levantar da cama de um novo dia, respirar a oportunidade desse novo dia, poder sentar, conversar com a nossa família ou com amigos, enfim, e até assistir a celebração como a gente fez hoje online. Que é tão interessante, é tão bom podermos ter a bênção da internet, da tecnologia a nosso favor, poder juntar tantas pessoas ao redor do mundo para ouvir a palavra do Senhor. É uma bênção. E queria, nesse momento de gratidão, agradecer a Deus pela vida de cada um que está assistindo a celebração hoje, pelas suas famílias, pelos pastores da nossa igreja da IBNU, pelas missões que a gente tem. São tantas bênçãos, efetivamente, que Deus nos tem dado, as oportunidades de levar a palavra dele para tantas pessoas ao redor do mundo, que é realmente uma bênção. Então agradeço muito a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para todos nós, nos trazendo até este momento. E que Deus nos acompanhe daqui para frente também, na semana que segue à nossa frente, que seja uma semana repleta de bênçãos também. Fiquem com Deus. Eu vou beber dessa água viva, trazendo vida em meu viver, em meio à minha aflição, Jesus. Quando me sinto vazio e seco, o teu rio flui em mim, és a vida me sustentando, Jesus.
Olá, irmãos. Grande abraço aqui da Suíça. Estamos aqui muito felizes e honrados para fazer uma oração para vocês, para nós, para todos nós. E gostaríamos de agradecer já essa possibilidade. Muito obrigada. E eu quero começar com um salmo, o Salmo 100. É um salmo que eu amo muito, que eu gosto muito, quer dizer, na verdade são vários, mas eu senti em meu coração de começar a ler o Salmo 100, né? De começar essa oração com vocês, irmãos, com o Salmo 100. Celebrai em jubilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Queremos agradecer o nosso Pai Altíssimo e Criador, como é bom sabermos que não estamos sozinhos. Bendizemos e agradecê-lo pela sua graça e pela misericórdia que recebemos todos os dias aqui nesta terra tão linda e abençoada. Temos tantos motivos para agradecê-lo, Senhor e Pai Altíssimo, pois são incontáveis as suas bênçãos em nossas vidas, Pai. Ó Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque sempre está conosco, seja lá qual for a nação que possamos estar. O teu amor, o teu puro sangue nos une de uma forma sobrenatural, mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai. Podemos crer que o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor que nos guia para o caminho da vida eterna. Obrigada por estar sempre conosco, nos consolando nos dias maus. Obrigada, Jesus, porque nas noites frias, nas tribulações das nossas almas, nas perseguições, nas dificuldades, o Senhor está conosco. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, por estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, obrigada, porque mesmo quando não entendemos, sabemos que em Ti podemos confiar e descansar, pois Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Oramos e agradecemos pelo nome acima de todo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Amém. Amém. Tchau. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão
quem já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu, tu és meu. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão bíblica aqui na IBNU. E hoje nós vamos refletir e pensar sobre um tema muito importante para todos nós: teologia da esperança, suspiros poéticos e saudades. Quando você ouve essa frase, você que gosta de literatura certamente vai se lembrar do início do romantismo no Brasil. O nosso poeta famoso escreveu ali, num grande amor pelo Brasil, numa reflexão sobre os momentos difíceis da vida, como era muito claro no movimento romântico da nossa literatura, e não só da nossa, de outros ambientes culturais também, mas ao mesmo tempo tentando encontrar esperança no meio dos caminhos difíceis da vida. Aliás, isso é tão interessante que eu queria até lembrar um pouco do que disse numa de suas palavras bastante significativas sobre essa busca de esperança. Veja só, quando ele escreve Suspiros Poéticos e Saudades em 1836, um dos trechos fala de fantasia. Ele diz: para dourar a existência, Deus nos deu a fantasia, quadro vivo que nos fala da uma profunda harmonia, como um suave perfume que contudo se mistura como o sol que flores cria e enche de vida a natura. É interessante ver como esse grito, pela esperança diante dos momentos difíceis da vida, é algo que marca a história da cultura, a história da arte, da literatura e da nossa caminhada do cotidiano. Mas, afinal de contas, o que é exatamente esperança? Do que é que a gente está falando? E o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito? Porque, na verdade, todo mundo diz que esperança, quem tem fé alcança, mas é uma coisa às vezes tão genérica e superficial que a gente parece muitas vezes não se aprofundar no sentido
desse termo. Então vamos lá, eu queria hoje compartilhar com todos o texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabendo que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, da redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de mão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Esse texto é especialmente valioso e significativo porque nós temos a carta de Paulo aos Romanos, uma carta de 16 capítulos e que pode ser dividida em duas partes, sendo a primeira que vai de Romanos, do capítulo 1 até o verso 12, que a gente pode, assim, dividir, né? A primeira parte de Romanos 1 a 8, depois de 9 a 11 e depois de 12 a 16, o trecho final, que, aliás, é voltado para uma série de orientações práticas para a nossa vida. E em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai mostrando assim uma espécie de tomografia da realidade humana, né? Como é que está de fato o olhar divino vendo a situação de descaminhos humanos, vendo a situação em que todo mundo está envolvido, seja no contexto dos judeus ou dos gentios, vendo o que significa aquilo que Deus fez, vendo como é que fica a relação dessa nova vida que a gente recebe em Cristo, vendo o processo de santificação. E ele vai fechar, né, esse caminho com uma palavra fortemente positiva e cheia de boas expectativas no final do capítulo 8. Tanto é que a parte que a gente não leu, que depois você pode ler com atenção, é uma espécie de cântico, né, assim, de felicidade e de otimismo sem tamanho. Quem diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Falando que nada pode nos condenar, que agora, né, nós estamos firmes porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse caminho de desfecho, ele vai exatamente falar desse texto que a gente leu aqui, Romanos 8, do verso 17 ao 30. E o tema, com certeza, tem a ver com essa grande esperança. Mas, afinal de contas, o que é esperança? Muita gente talvez imagine que esperança esteja relacionado
com um pensamento positivo, né? A ideia de alguém que tem uma postura otimista e que imagina o seguinte, no fim as coisas se encaixam e a gente vai ver que vai dar tudo certo, né? A questão da falta de esperança, que na prática seria falta de otimismo, é como alguém que levanta de manhã e vê a neblina, não enxerga nada direito, depois, agora que o sol, né, chegou e a neblina dissipou, aí a coisa se mostra muito promissora. Mas é interessante que na Bíblia a ideia não é essa. A ideia de esperança não é mero pensamento positivo. Não é uma coisa assim simplesmente de ser otimista, né, e ter aquela injeção de adrenalina para pensar de maneira, como podemos dizer, mais romântica, né, achando que tudo no fim vai dar certo e acabou. A ideia é curiosa porque é a ideia de que nós estamos numa situação de crise profunda e de uma crise assim a nossa vista sem solução e que é surpreendida. Uma marca muito nítida da esperança bíblica é a surpresa da intervenção divina. Quer ver que coisa interessante? Quando a gente vê a história do povo de Israel, você olha para todos os cenários, você não vê saída nenhuma. Não é que assim a gente imagina que o tempo está meio nublado e depois melhora. Não tem nem tempo, o negócio fechou total. Quando a gente vê, o povo está escravo no Egito, o povo não tem saída, ele está debaixo do poder da força mais poderosa enquanto potência do mundo antigo, e esse povo não tem a mínima chance de enfrentar isso. E aí, de repente, você vê um elemento assim de intervenção divina. Por isso que até mesmo a tradição judaica, quando vai tentar fazer referência ao próprio povo e até mesmo à nação de Israel, diz assim, para você ser realista em relação ao que tem acontecido na história, você precisa acreditar em milagre, porque não é possível que a coisa se dá dessa maneira. E da mesma forma, quando você chega no Novo Testamento e vai ver, por exemplo, o que significa esperança, já que a palavra que vale tanto na Bíblia, né, você vê vários salmos falando eu espero, né, eu esperei confiantemente, com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro, né? A gente vai ver isso no Salmo 40, depois a gente vai ver Salmo 130, né? A minha alma espera pelo Senhor, né? Eu mantenho espera ansiosamente pelo Senhor. Então esse tema que prevalece, quando você chega no Novo Testamento, você vai ver o quê? A prisão, a crucificação, a morte daquele que é o enviado de Deus, daquele que é o Messias, daquele que é o Verbo no meio de nós, e ele vai transformar toda aquela realidade numa esperança absoluta. Então você percebe, é uma mudança de ordem qualitativa, assim, pela poderosa atitude de surpresa, de intervenção divina, que nos abre um novo horizonte. Por isso que é uma coisa interessante o Novo Testamento dizer que a gente deve se alegrar na esperança. E veja bem, se fosse só um otimismo, a gente, vamos dizer assim, a gente se consola na esperança, né? A gente se segura até melhorar o tempo, mas não, a ideia é de uma espécie de triunfo, porque o impacto do agir divino é muito maior. Agora é curioso, né? Como é que essa esperança é descrita aqui no texto de Romanos 8, né? O texto acabou de falar para nós da situação difícil que vive um cristão. E que situação é essa? O fato da pessoa ter uma nova natureza em Cristo, que quer agradar a Deus, no entanto vê uma luta, uma guerra dentro de si mesmo contra a vontade divina. Então é isso que é o grito de Paulo no final do capítulo 7, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte?
porque não entendo o meu modo de agir, né? No meu interior tenho prazer na lei de Deus e quero fazer a sua vontade, mas vejo uma lei do meu próprio corpo guerreando contra mim, contra isso. Então você tem uma espécie de santa bipolaridade daquele que serve ao Senhor na nova vida, lutando com as suas fraquezas, e aí a solução que ele dá, chega em Romanos 8, tem a ver com 3 coisas: a consciência do perdão, porque não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, a ideia clara que a assessoria especial da parte de Deus que nós temos tem a ver com o Espírito de Deus que é dado a nós, o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, e a consciência que Deus não é só o Criador, não é só o ser soberano, que Deus é nosso Pai. Com esses 3 elementos, a nossa consciência, a nossa força tem outra dimensão. Quando Paulo continua explicando isso, ele entra aí para lidar com essa questão que parece ser um desafio para uma atitude de esperança. E que situação é essa? A situação é que nós estamos passando por sofrimentos. E isso é um desafio para essa comunidade que recebeu a fé no Rei Jesus. Os sofrimentos, ele vem de toda parte. Nós temos os nossos sofrimentos de nível pessoal, né? Sofrimentos de ordem física, de ordem psicológica, de ordem relacional, de diversos tipos. Todas as pessoas passam por situações de angústia e de luta que fazem parte da trajetória humana, que é exatamente uma grande discussão da literatura, por exemplo, do romantismo. E esses sofrimentos também são causados pela ordem social. Eles estão debaixo do poderio bastante impiedoso, né, e opressor e terrível do Império Romano, que tem uma antipatia profunda pelo cristianismo primitivo, e eles sabem o que é sofrer na mão dessas pessoas. Inclusive, quando Paulo escreve isso aqui, nós já estamos no reinado de Nero, para a gente ter ideia do que está acontecendo. E, além disso, nós vemos que essa questão da dor, do sofrimento, não é só uma coisa pessoal, não é só uma coisa da ordem, por exemplo, do mundo global com os seus desencontros de governo e de domínio. Não, a coisa também está presente na própria criação. Quer dizer, o sofrimento está presente no mundo animal, está presente na ordem ecológica. Então, imagina só, então Paulo vai entrar nessa discussão. Pessoal, preste atenção. Deus, na história, em vários momentos, quando os sofrimentos eram incompreensíveis e até mesmo insuportáveis, essa luz da esperança invadiu a história e produziu grande transformação. Com essa mesma perspectiva, ele vai abordar a realidade que nós temos agora para essa comunidade dos seguidores de Jesus, ali da Igreja de Roma. Olhando para isso, ele diz, olha, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E ele começa a explicar que história é essa, onde é que a gente está, esse sofrimento que é parte da cena do filme, do trecho do livro que a gente está lendo, e como é que vai ser o próximo capítulo, qual é o desfecho dessa história. Aí ele diz, olha, o que está acontecendo é o seguinte, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, às vezes traduzida aqui por futilidade, ou seja, uma espécie de coisa que parece não ter sentido. E de fato, você vê um incêndio numa floresta, você vê um animal morrendo até mesmo por uma ação cruel, ou até mesmo a própria crueldade presente na natureza, aquilo parece não ter lógica, né? Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou.
na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, Paulo vai dizer para nós, o que acontece nessa esfera natural, a gente sabe que as coisas estão fora do lugar, mas não fiquem desanimados, porque assim como Deus agiu na história de Israel, assim como Deus trouxe redenção e libertação em Cristo Jesus, existe uma futura invasão da libertação plena de Deus programada para a frente, da qual a própria natureza faz parte desse processo. E olha, é muito interessante, é demais. Preste atenção à sequência que diz o texto no verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Olha que coisa interessante. Toda a discussão aqui então passa sobre essa realidade da esperança e como essa esperança, olha que sintonia, né? Ela é marcada por gemidos, ou seja, por suspiros. A gente sabe muito bem, né, que um suspiro de alguém que está aguardando uma coisa positiva, né, e esse suspiro intensificado é um gemido. Na verdade, a palavra podia ser traduzida pelos dois. O gemido tem a ver com esse clamor mais intenso. E, de fato, né, o que a gente vê até mesmo nos grandes literatos, quando falam desse anseio, no fundo, o suspiro está mais para gemido diante do fato de que o indivíduo é oprimido. E aqui a gente vê essa dinâmica e vai ver essa expectativa que envolve, olha só, o gemido ou o suspiro da criação e o gemido e o suspiro daqueles que são os chamados filhos de Deus que estão nessa esperança. Deixa eu ler aqui com vocês como é que isso está expresso na boa paráfrase extremamente nítida da Bíblia, a mensagem. Acompanhe comigo para você ver assim como a coisa é interessantíssima. Veja lá. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. É tipo estreia da Copa do Mundo, é tipo a estreia do grande show, é tipo a chegada do Oscar na sequência. É algo assim que o pessoal não consegue se segurar, né? Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos naturalmente. Não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Uau! Viu só que coisa impressionante e extraordinária? De fato, a esperança marca esse anseio pela glória que vai chegar, que atinge a realidade da criação e atinge a nossa interioridade, né? Da mesma maneira como aquilo que acontece poderosamente com Cristo Jesus atinge, né, a realidade da própria criação, né? Os céus se abalam, há terremoto, os sinais no mundo criado, como atinge a vida dos discípulos, como
traz uma transformação como um prelúdio da grande glória que há de chegar no futuro. E continuando um pouquinho mais, aí nessa metáfora tão interessante que é basicamente semelhante às dores de um parto, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, nós o aguardamos pacientemente. E aí ele prossegue. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Olha que coisa! Mas o próprio Espírito intercede por nós com, atenção, gemidos inexprimíveis. Ou seja, gemidos e suspiros da criação, dos filhos de Deus e agora do Espírito Santo. Que coisa curiosa, realmente são suspiros poéticos e saudades daquilo que envolve o futuro glorioso que nos traz de volta um Éden ainda mais glorificado. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, como podemos observar, essa esperança com esses suspiros profundos, com gemidos assim intensos, tem a ver, olha, com o agir do Espírito de Deus. E mais uma vez eu queria chamar a atenção para o que nos diz, nesse caso, a boa paráfrase de A Mensagem. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa, Ele ora em nós e por nós. Interessante demais isso. Utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Agora você entende, porque eu sempre pensei assim, que era um negócio muito curioso e muito forte, né? Pensando no grande desafio, o que era ser um cristão no primeiro século, no início da igreja primitiva, porque, sinceramente, não tem lógica, né? Você vê a vida difícil que essas pessoas tinham, num mundo muito mais sujeito a intempéries, a situações de fragilidade de saúde, de condições, né, de todo tipo. Muitas dessas pessoas em condição de pobreza mesmo, de limitação, de escravidão, um mundo romano tão complicado e perverso. A pergunta é como é que esse pessoal levava a vida? Aí a gente, lendo isso, começa a perceber essa dimensão de vida que vem da parte de Deus, que surpreende de maneira espiritual e aqui algo poderoso e que muita gente não consegue entender. Como que alguém, numa situação de caos, de instabilidade, de circunstâncias desfavoráveis, não se entrega ao desespero, não se entrega a uma ansiedade incontrolável, não se entrega a um negativismo e mantém um coração capaz de ter uma perspectiva tão favorável para o futuro, porque essa pessoa está cheia de esperança. E essa esperança tem a ver com esse agir poderoso, interessante, né? Do Espírito na hora da gente orar. E isso é interessante, muitas pessoas na minha vida sempre me perguntaram, sabe, como é que a gente ora direito? Qual que é o jeito certo de orar? Pergunta típica de religiosos, né? A gente deve orar de manhã, de tarde, de noite, deve ser em pé, deitado, de olho fechado, olhando para frente, para trás, de joelho, sem joelho. Muita coisa nessa direção. Não é curioso que o texto diz para a gente que a oração, quando a gente não sabe como orar, aí é que a coisa funciona? Eu acho isso extraordinário, né? Porque a gente tem a intervenção do Espírito
Espírito de Deus que no meio da nossa dor, né, esses gemidos de dor e suspiros de expectativa positiva, quando a gente ora às vezes com lágrimas, chorando, sem conseguir dizer nada, às vezes a oração é até mais autêntica e mais significativa. É impressionante esse elemento misterioso da esperança, que a gente, né, tá olhando assim a beleza da criação. Tá vendo ali o Animal Planet, sabendo que o capítulo futuro vai ser muito mais extraordinário, vendo a realidade das pessoas, sabendo que a gente está aguardando a maternidade quando houver a libertação dos filhos de Deus, assim como Cristo Jesus inaugura essa nova humanidade extraordinária. Essa realidade completa vai chegar já já no fim desta santa e extraordinária gestação. Da mesma forma, nós temos isso agora mediante esse agir poderoso do Espírito. Que coisa bonita! O suspiro da criação, suspiro dos filhos de Deus, suspiro do Espírito Santo. E o texto não para por aí. Ele vai, dizer tantas coisas ainda mais extraordinárias que vale a pena a gente observar. Eu vou ler um texto aqui que faz o desfecho e que vale a pena a gente prestar atenção. Diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tradução bem melhor do que, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa opção de tradução mais bem fundamentada em melhores manuscritos é mais adequada ao sentido, porque não é que todas as coisas contribuem como se elas estivessem soltas, não, é Deus agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Muita gente lê esse texto fora do contexto e quer aqui tentar entrar com a famosa controvérsia: em que medida a nossa liberdade age na salvação, em que medida a soberania de Deus age na salvação, o que não é o assunto do texto. O texto está falando exatamente dessa esperança e aquilo que vai acontecer. Qual que é a ideia que está no texto, pessoal? Por que a gente deve ter essa esperança? Por que nós, nos nossos gemidos e suspiros sintonizados com a criação e com o Espírito, podemos assim meio que aguardar com expectativa maravilhosa essa grande libertação? Por quê? Porque Deus está no comando do processo. A intenção do texto não é simplesmente entrar numa discussão infrutífera que não é o assunto a ser apresentado aqui. Como Deus está no palco dessa peça que vai ser estreada, e como Deus está lá dirigindo tudo, Ele está no cenário desse processo, a gente, mesmo vendo para a nossa fragilidade, mesmo vendo coisas no mundo natural à nossa volta, mesmo vendo o que está acontecendo no ambiente do Império Romano, a gente fica de boa, a gente antecipa gloriosamente a vitória divina. E então ele diz: olha, pessoal, Deus está agindo em tudo para o nosso bem. Porque o que aconteceu, a gente foi chamado por Deus para um propósito, para uma realidade final. E aí ele mostra um pouco da história. Ele abre digamos assim, o álbum de fotografia para a gente olhar. Olha, Deus conheceu lá atrás, Ele predestinou, Ele também chamou, Ele justificou e Ele já garantiu a glorificação. E sabe o que está em vista? É exatamente a surpresa maior, que parecia a grande derrota, que foi a morte e a crucificação de Jesus, que na verdade inaugura a nova humanidade em Cristo, e nós fomos chamados para sermos a imagem desse que é
o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a frase exata que está aqui, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia é o seguinte, olha, a grande apresentação no piano vai começar, vai chegar. Entende? Talvez seja Chopin, talvez seja Tchaikovsky, seja o que for, mas olha, as primeiras notas já surgiram, tá vendo? Olha, o início já começou, a gente já tá vendo esse cenário, quer dizer, já abriu, por isso eu posso ter tanta expectativa positiva. E olha que coisa interessante, lendo isso no desfecho que aparece na mensagem, é tão interessante ver o que aparece lá. Olha que sensibilidade que capta de fato o que está por trás desse texto. Preste atenção comigo nesse desfecho de Romanos 8, 29 e 30 aqui. Prosseguindo, ele diz assim: assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. É muito impressionante isso. Essa condução, essa percepção do que Deus fez e do que está acontecendo por trás do cenário, que ele vai finalizar na sua grande obra, é a grande questão do que está aí. Agora, veja só, se a gente vê tudo isso sobre o que quer dizer esperança, agora vamos dar uma virada aqui no negócio e observar o que acontece quando a gente não tem esperança. De fato, quando a gente fica à mercê da leitura imediata da humanidade, eu conheço tantas pessoas que olham à sua volta e percebem aquilo que eles não imaginavam que poderia acontecer, de que o mal está presente na natureza, na criação, e isso causa uma angústia profunda nas pessoas. E quando eles percebem essa situação problemática na própria experiência da natureza humana, na realidade humana, no conflito entre as pessoas, a história humana é uma história de guerras e às vezes absurdas. Quando ele percebe o problema na sua própria realidade, para que lado as pessoas vão? Muitos passam por um caminho assim de simplesmente de fuga da realidade, de estar o tempo todo, né? Por isso que é tão atraente assim essa atitude escapista presente do mundo contemporâneo. A pessoa se atira nas drogas, a pessoa se atira em algum tipo de movimento da alma, da vida, do coração, que faz fugir de pensar para não doer. Outras pessoas se enchem de ressentimento e, aborrecidos, eles entram num caminho de tipo assim, vamos quebrar tudo porque nada está certo mesmo. Então existe aquele comportamento de questionamento de toda moralidade histórica, questionamento de toda a ordem social, aquela rejeição de tudo. Inclusive é interessante, a própria Bíblia tem aquele tipo de atitude assim, que às vezes por trás de um Davi tem um Absalão, né? Ou seja, você contra tudo que meu pai falou, você contra tudo que minha mãe ensinou. Tá cheio de gente assim que simplesmente reage de maneira imatura e negativa contra boas influências que teve na sua própria vida e, vamos dizer assim, como se diz aí fora, joga tudo para cima. E tem gente que é o contrário, numa espécie de fúria, ele quer consertar o mundo no braço, né? Ele então pega numa espécie de juízo muito negativo contra tudo que aparece aí, e você vê
Gente assim que, em nome de uma tentativa de melhora do mundo, essas pessoas acabaram passando por cima de tantas outras pessoas e tentando fazer o bem, às vezes até inconscientemente fizeram mais mal do que qualquer outra coisa. A verdade é que se a gente não beber de Romanos 8, se a gente não conseguir saborear essa glória, essa expectativa de esperança gloriosa que é como uma entrada, algo para abrir o apetite, que nos leva ansiosamente para uma vivência diferenciada e valiosa, a gente não conseguirá ir a lugar nenhum. Pode ser que você se considere cristão ou religioso, ou não sei o que você se considera, mas eu digo com bastante, até dor no coração, que não dá para a gente ir muito longe. E é interessante o que essa esperança cristã de Romanos 8 produz na vida das pessoas. A gente pode imaginar que esperança pode produzir uma atitude assim de quem está, vamos dizer, narcotizado, né? O cara, eu estou na esperança, eu virei agora um místico doido, eu estou só gritando Jesus, 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 né? Ou quem sabe essa esperança pudesse produzir até uma espécie de orgulho, não, eu sou do povo de Deus agora, tal. Não produz isso. Ela é diferente, quer ver só? Olha que coisa legal, eu acho extraordinário o que a Bíblia apresenta para a gente. Quando Paulo fala tudo isso, e ele vai prosseguir, vai fechar toda essa parte de descrição de quem Deus é, do que Deus faz, e ele vai entrar na parte prática. A questão é onde isso desemboca. E você quer ver onde é que isso chega? Vai chegar logo na abertura de Romanos 12, nas seguintes frases: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí, ele vai no versículo 6, temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que nos foi dada, e ele começa a falar do uso dos dons no serviço do reino de Deus. Aquele que tem o dom de servir, que sirva. Se é ensinar, ensine. Se for dar ânimo, que assim faça. E aí ele vai assim dar o arremate dessa apresentação e diz: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. E atenção, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Você está vendo? Que coisa interessante. A gente às vezes fica pensando, como é que as pessoas vão servir a Deus? E olha, eu já vi umas coisas esquisitas por aí, espero que você não tenha visto. Por exemplo, o pessoal diz, olha, para fazer as pessoas fazerem alguma coisa de bom, a gente tem que meter medo nelas. Então você fala que Deus vai fazer isso, que ele vai quebrar o indivíduo, promete o fogo do inferno para ela, que a pessoa fica com medo, ela vai lá e faz alguma coisa, até dá o dinheiro na igreja. Tem gente que pensa, não, olha, é o seguinte, a gente tem que criar um método assim para você botar as pessoas para... Já viu aquele negócio do pessoal tipo pirâmide, né? Aquele pessoal que vende um monte de coisa e tal. Você tem que criar um sistema assim, se não é pelo medo, talvez por alguma gratificação, né? Parece que trata as pessoas como se fossem cachorrinhos que vão ganhar uma ração mais gostosa. Vai lá, hein? Você vai ganhar isso. Olha, se você fizer, Deus vai te dar um bombom. E olha, um bombom ainda com um recheio de baunilha. Que coisa pequena e sem razão. A ideia da Bíblia é tão diferente. A ideia da Bíblia é o seguinte, pessoal, vocês viram como Deus brinca de esconde-esconde com a gente? Como é que ele aparece e ele faz uma surpresa extraordinária? É igual a surpresa que deixa feliz o coração da criança.
A gente não entende o momento da tribulação, a gente não entende o momento difícil, a gente não entende o momento da dor, e Deus diz, olha, isso é só um momento passageiro que não dá para comparar com a grande festa que vem pela frente. E Deus mostrou, pontuou na história sinais de que esse negócio já começou. Começou na minha vida. Na minha vida começou em junho de 1975. Foi ali que Deus fez a primeira festa no meu coração. E assim eu tenho visto em vários lugares do mundo. Vai chegar um momento especial. Enquanto a gente espera a festa, enquanto a gente ouviu o primeiro toque no piano, mas a apresentação ainda não começou, enquanto a gente viu o trailer do filme, mas você não viu, o que a gente faz? Nessa expectativa gloriosa, a gente serve uns aos outros no reino. A gente fica tão feliz, tão motivado, que a gente tem vontade de ajudar. A gente tem vontade de partilhar com o próximo. A gente tem vontade de falar desse evangelho. Existe uma motivação com base dessa alegria da esperança que faz a gente servir a Deus, até mesmo com força, com muita ânsia, porque essa esperança, no final, a gente alcança. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude aí no meio da dor, do gemido, no meio da expectativa extraordinária do suspiro, a gente entenda que vem a raiar o sol da esperança no nosso coração, daquilo que aprendemos da palavra de Deus. Deus abençoe você. Esse é o momento da nossa celebração que nós separamos para participar ativamente da obra do reino por meio das nossas ofertas. Talvez você não pense nas questões relacionadas às finanças, ao dinheiro, como uma forma de louvor, uma forma de comunicação, uma forma de anúncio. Mas o chamado que a Bíblia nos faz para fazer com todos os nossos recursos é da nossa missão, uma missão que nos chama a uma ação completamente integral. Por isso, eu peço que você pense nesse momento como uma forma de cumprir a sua missão, de anunciar o Evangelho por meio do seu tempo, por meio da sua dedicação, mas também por meio do seu dinheiro, por meio dos recursos que Deus colocou na sua mão e que não são seus. Nada do que está sobre a sua administração é, em último caso, seu, mas é dádiva que Deus nos dá a possibilidade de administrar. Por isso eu peço que você faça parte da IBNU em todos os seus projetos, projetos que atendem pessoas em necessidade de vulnerabilidade, projetos evangelísticos, projetos que procuram alcançar as necessidades variadas em São Paulo, no Brasil e no mundo de forma séria e dedicada. E eu peço que você faça isso também por meio da sua contribuição, que é uma forma de adoração e de louvor a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem provido as nossas necessidades por meio dos recursos que chegam à nossa mão, mas sabemos também que em muitos locais, para muitas pessoas, as condições mais básicas não têm sido supridas, Pai. Pedimos que o Senhor, primeiramente, tenha misericórdia daqueles que estão em um momento maior de necessidade. Pedimos que o Senhor use a nossa vida, a nossa dedicação e entrega para alcançar essas pessoas e que nós sejamos meios de abençoar, meios de graça para aqueles que precisam ouvir da Tua Palavra, serem alimentadas pelo Evangelho e também por meio daquilo que o nosso recurso e dedicação pode trazer de alívio para o sofrimento, pode trazer de alegria para uma pessoa sedenta. Pai, em nome de Jesus que pedimos por isso. Amém. Oi, turminha, tudo bem? Ai, turma, eu estou aqui me divertindo tanto,
pintando com giz de cera e comendo umas uvinhas bem geladinhas, bem deliciosas. Que coisa boa! É tão bom, né? Desenhar, pintar com giz de cera, então é muito divertido. Sabe, crianças, olhando as minhas uvas aqui tão gostosas, eu lembrei de uma história da Bíblia que não é muito conhecida e fala de uma baita briga que teve por causa de um campo onde se planta uvas, que se chama vinha. Vinha é um lugar onde a gente planta uvas. Eu acho que é uma história bem legal para contar para vocês e bem diferente também. Vocês querem ouvir? Vamos lá então. Já que eu estou desenhando, eu acho que eu vou pegar os papéis aqui, né, para poder fazer o desenho neles. Vai que fica mais legal assim a nossa história. Então a nossa história começa com um rei. Deixa eu desenhar aqui um rei. Fazer uma coroa nele para bem estilosa. E vocês vão olhar a cara desse rei e vão me falar se vocês acham que ele vai ser um rei bom ou um rei mau. Olha só como ficou meu rei. Tá meio brava essa cara dele, né? Meio emburrado assim, meio com raiva. Esse daqui era o rei Acabe. O rei Acabe, crianças, era um rei, ó, muito complicado. Ele era o rei do povo de Deus, mas ele não obedecia ao Deus de Israel. Ele fazia tudo da cabeça dele, tudo que ele tinha vontade. E para melhorar, deixa eu desenhar aqui a outra pessoa. Ele era casado com uma rainha muito famosa. Vocês já devem ter ouvido falar dessa rainha, porque ela foi muito famosa. Vou desenhar ela aqui também. Essa rainha era a rainha Jezabel. Vocês já ouviram falar da rainha Jezabel? Olha a carinha que eu fiz na rainha Jezabel. A rainha Jezabel também era uma pessoa muito complicada e malvada. E ela não gostava de obedecer as coisas que Deus ensinava, não. Mas vou contar para vocês. Um certo dia, o rei Acabe estava andando na terra de um outro rei chamado Nabote. E aí, crianças, ele andou por um campo de uvas lá do rei Nabote. E quando ele viu aquela terra tão bonita, tão cheia de uvas, ele ficou assim, eu quero essa terra pra mim. O rei Acabe já era super rico. Vou desenhar aqui todo o dinheiro dele ao redor, um monte de moedinha. Ele era muito, muito, muito rico. Ele não precisava de nada disso não, mas ele ficou de olho lá na terra do rei Nabote. Ele queria porque queria essa terra dessas uvas, dessa vinha. Então ele foi lá com o rei e conversou com ele. Ô Nabote, deixa eu comprar essas terras aqui de você. Eu gostei tanto dessas tuas terras com essas uvas tão bonitas, parecem tão gostosas. Deixa eu comprar essa terra aqui pra você, de você. Mas vocês sabem, crianças, o rei Nabote, ele falou que não queria vender a terra dele, que tinha sido dada pelos pais dele. E pela lei de Deus, ele nem podia vender essa terra. Vocês acham que o rei Acabe ficou satisfeito? Que nada! Ele foi lá pro palácio, na casa dele. E aí ele deitou na cama dele. E ele, vou desenhar ele aqui, deitado na cama dele. Ele ficou deitado lá na cama dele, muito chateado, só de pernas pro alto assim, muito triste, porque ele, vou botar a coroa dele até aqui no fundo, porque ele nem tá vestindo cor. Ele ficou deitado lá na cama dele, muito triste, muito chateado no palácio, e ele se recusou a comer qualquer coisa. Ele falou, eu não, vou ficar deitado aqui. Ele ficou fazendo pirraça. Imagina só, crianças, só porque ele não teve aquilo que ele queria. Quantas vezes a gente é assim também, não é? Fica fazendo birra, pirraça, brigando com os pais porque a gente não conseguiu alguma coisa que a gente queria. Pois foi assim que o rei Acabe ficou fazendo. Eu não vou sair daqui, vou ficar deitado aqui até eu conseguir o que eu quero. E aí, Jezabel, muito astuta que era Jezabel, ela, em vez de falar pra ele, meu marido, não fique assim desse jeito, ela chegou pra ele e falou assim, olha, Acabe, eu vou dar um jeito nisso. Você é o rei, você deveria ter tudo que você queria, e eu vou dar um jeito nesse Nabote que não quis vender essas terras pra você. Crianças, Jezabel foi muito errada. Ela arrumou um jeito com que Nabote acabasse tendo sido morto. Vocês acreditam nisso? Ela levantou umas
história errada lá. Isso acabou acontecendo com ele por causa dela. Vocês acham que isso é uma coisa que agrada a Deus? Só porque o rei queria uma coisa, ele faz tudo isso a ponto da outra pessoa que era obediente a Deus, que tinha a terra dele, morrer por causa de uma vontade do rei? Crianças, pois Jezabel fez isso sim. E o rei achou que foi bom. Olha só que horror. E aí, crianças, vocês acham que fica por aí? Não. Deus, ele está vendo tudo e a todos. E existia naquela época o profeta Elias, um homem de Deus. E aí então Deus mandou uma mensagem para Elias. Elias foi até o rei Acabe e mandou a seguinte mensagem para ele: Acabe, Deus ele vê qualquer coisa que está acontecendo. E ele viu o que você e Jezabel fizeram. Isso não agradou a Deus e por isso vocês serão castigados. Crianças, assim as coisas se cumpriram, conforme Elias tinha falado. Jezabel e o rei Acabe foram castigados por Deus. Porque Deus, ele nos castiga quando ele quer que a gente corrija algo que nós estamos fazendo de errado. Então, crianças, o que nós podemos aprender com toda essa história, um tanto diferente, né? Que às vezes, quando a gente quer algo que não nos pertence, que é de um coleguinha, por exemplo, na escola, você viu alguém que tem um caderno bonito, ou uma borracha que você gostaria de ter e você não tem, você não pode simplesmente dar um jeito errado de conseguir as coisas dos outros. O nome disso é inveja, e a inveja não é algo que agrada a Deus, tá? Então, hoje, com a nossa história da vinha do rei Acabe, vamos jogar para fora toda a inveja que tem no nosso coração. E se você sentir isso no seu coração, peça ajuda a Deus para Ele tirar esse sentimento de dentro de você. Converse com as pessoas que cuidam de você, com seu pai, com a sua mãe, e peça para vocês orarem juntos. E assim, Deus vai cuidando de nós a cada dia. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus. Você sabe que aqui na IBNU nós temos um apreço muito especial pelo ensino da Bíblia. É uma responsabilidade muito grande, mas também é uma alegria muito grande de poder compartilhar e aprofundar na palavra. Então a gente convida você a fazer isso, a estudar a Bíblia, a se aprofundar na palavra, no conhecimento, mas também que esse ensino não fique só no conhecimento, mas que seja muito relevante para a sua vida, para que realmente você possa fazer a diferença. Então, por isso, nós estamos agora, nesse momento, às quartas e sábados, às 19 horas, com um estudo muito especial, com um podcast da Bíblia, que é das cartas de João, e também do livro de Amós, do profeta Amós. Então vem com a gente estudar quartas e sábados às 19 horas. Não perca porque é muito legal. Queremos convocar a todos para participar da nossa Assembleia Geral Ordinária da IBNU, Assembleia daqueles que são membros da igreja. Essa assembleia acontecerá no último domingo de novembro. O horário exato ainda vai ser anunciado, mas prepare-se, dia 27 de novembro, aí ainda na parte da manhã teremos uma assembleia aí ordinária prevista no nosso estatuto. Queremos agradecer a sua participação conosco na celebração IBNU, essa celebração que tem atingido números impressionantes. Já somos mais de 87 mil inscritos no nosso canal. E esse material tem abençoado a vida de muitas pessoas em vários lugares do mundo. E nós queremos te pedir para ser um parceiro divulgador das programações e das atividades que nós fazemos aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, clique aí no botão de inscrição e ative o sininho para você receber as notificações. E também divulgue e compartilhe todas as nossas postagens lá no Facebook e no Instagram. Você pode ser um canal de bênção na vida de pessoas que estão precisando de uma palavra de alento, de uma palavra de consolo. E nós queremos reforçar
pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas